Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa 9ª lição do trimestre. Marcos, capítulos 11 e 12. A entrada triunfal do servo. Texto áureo. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Marcos, capítulo 11, versículo 9. Leitura bíblica para estudo, Marcos capítulo 11, versículos 1 a 19. A verdade prática nos diz que a vida de aparências não impressiona a Deus. O Senhor ordena que o seu povo dê frutos. Na introdução do nosso comentário, lemos: inicia-se o ministério do servo em Jerusalém. Doravante, Marcos se ocupará dos últimos dias da vida de Jesus em seu ministério terreno. Os detalhes dessa agitada semana final ocupam cerca de 1/3 do Evangelho de Marcos, do capítulo 11 ao 16, e quase metade do Evangelho de João, do capítulo 12 ao 21, demonstrando assim a enorme importância espiritual desse período. Nos capítulos 11 e 12, mais precisamente, Marcos narra a atuação de Jesus nas funções de rei, juiz e profeta. No primeiro tópico, servo e rei. Preparativo incomum. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para que fossem à aldeia que estava ali próxima e, ao entrar, encontrariam amarrado, preso, um jumentinho, que ninguém tinha montado nele ainda. Deveriam trazê-lo até Jesus. Jesus chega ao Monte das Oliveiras, cerca de 91 metros mais alto que Jerusalém, um local historicamente associado à manifestação do Messias, como lemos em Ezequiel capítulo 11, versículo 23. Mas os preparativos para sua gloriosa entrada na Cidade Santa diferem dos praticados pelos grandes generais romanos. Jesus envia 2 discípulos para tomarem emprestado um jumentinho numa aldeia vizinha. O servo também antecipa detalhes sobre onde, como e quando esse animal será encontrado. Tudo se dá exatamente como previsto e a missão deles é coroada de sucesso. Não há surpresas nem improvisações. A vinda de Jesus foi um plano traçado desde a eternidade. O rei adentraria os portões de Jerusalém montado em seu jumentinho, como profetizado no Antigo Testamento. Zacarias capítulo 9, versículo 9, 1 Reis
capítulo 1, versículos 38 a 48. Não há uma ostentação militar. Existe mansidão e humildade. O reino de Jesus é espiritual. Sua missão era morrer por nós. Segundo item do primeiro tópico, entrada triunfal. Era tempo de Páscoa, quando a esperança de libertação do povo judeu se revigorava. Quando Jesus se aproxima da descida do Monte das Oliveiras, a multidão se alegra, vendo o famoso profeta da Galileia. Espalhando mantos e ramos diante de seu caminho, entoam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que está chegando, o reino de nosso antepassado Davi. Hosana nas alturas, no mais alto céu. Ou seja, havia um clima messiânico. Eles esperavam que Jesus viesse para tomar o poder terreno, para tirar os romanos da sua posição de mandatários, de mandantes naquela terra, e estabelecesse Israel como a sua superpotência. Ou seja, eles esperavam algo grandioso acontecer, e realmente algo grandioso aconteceria, mas não o que eles estavam esperando. De fato, para além do uso profético do jumentinho, a palavra hebraica Hosana significa salva-nos agora. Salve-nos é como se fosse um SOS, socorro. É um clamor pela salvação que só Deus poderia dar. Era o clamor por um milagre. Já a frase bendito que vem em nome do Senhor lembra dizeres do salmista em alegria pelo Salvador. Não bastasse, o estender de ramos e mantos diante de Jesus é sugestivo da recepção cerimoniosa de um rei. Portanto, se cumprem os textos do Salmo 118, versículos 25 a 26, e 2 Reis, capítulo 9, versículo 13. Terceiro item do primeiro tópico, saída discreta. Quando Jesus entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. De repente, a multidão se dispersa, de maneira tão misteriosa quanto apareceu. O relato termina de forma inesperada. A entrada de Jesus no templo se dá sem alvoroço, sem chamar a atenção de ninguém. A sua saída de Jerusalém também é discreta, partindo com os 12 para descansar em Betânia. Desfecho surpreendente, haja vista a marcante euforia do povo e os claros traços messiânicos existentes no cenário. Afinal, o Rei dos Reis estava entre eles. Entretanto, mesmo os próprios discípulos só alcançariam a real compreensão desse evento com a glorificação do Senhor. Mas essa triste desatenção espiritual contrasta com o olhar aguçado de Jesus. Marcos diz que ele observou tudo nessa primeira visita ao templo, ou seja, fez uma minuciosa inspeção espiritual. O juízo de Deus estava preparado. De rei, o servo logo passaria a juiz. Vamos ao segundo tópico da nossa lição, servo e juiz. Primeiro item, a figueira estéril. Um episódio muito interessante. No dia seguinte, de manhã cedo, quando saíra de Betânia, Jesus teve fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, dirigiu-se a ela para ver se achava algo, mas nada achou além de folhas. Então, diante de todos os discípulos, repreendeu aquele arbusto, aquela árvore, dizendo: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E a figueira secou-se. Veja que os frutos das figueiras normalmente cresciam com as folhas verdes. No caso, a figueira ostentava abundância de folhas. Estava em um solo aparentemente bom, pois sua folhagem havia crescido antes da temporada. Mas essa é uma árvore com muitos sinais de fruto e que não tinha nenhum fruto sequer. Esse episódio da figueira e Jesus detém um forte significado simbólico. A maldição da figueira representa o juízo de Deus sobre a hipocrisia e a falta de frutos, a infrutuosidade da liderança espiritual de Israel naquele tempo. Ou seja, eles tinham a lei de Deus, eles tinham o Messias, eles tinham o templo, eles tinham tudo o que era necessário para produzirem frutos para o reino de Deus. Ainda assim, eles não produziam frutos dignos de arrependimento. Jesus não amaldiçoou a figueira apenas porque ela não tinha frutos. Ele a usou para proclamar um sinal profético que antigos profetas já haviam falado, como Jeremias e Joel, comparando o povo de Israel com uma figueira que não dava frutos. No segundo item do primeiro tópico, o templo estéril. Jesus ensinava aquelas pessoas e ele agora se detém sobre o maior símbolo da religião judaica, ou seja, o templo em Jerusalém. Bem, qual a situação do templo? A situação era algo que chamou a atenção muito de Jesus. Afinal, na maior área do templo, chamado Pátio dos Gentios, os mercadores vendiam ovelhas e pombos para o sacrifício, com o único propósito de obterem lucros.
Havia ainda cambistas, ou seja, uma espécie de banqueiros, de trocadores de dinheiro. Eles trocavam as moedas gregas e romanas pela moeda judaica, que era utilizada em Jerusalém e no templo. E com isso, eles ganhavam muito dinheiro. Eles aplicavam taxas de câmbio, chamado ágio, de forma exorbitante. Era comum os próprios sacerdotes, buscando também enriquecimento ilícito, e claro, mancomunados com esses vendedores, era comum que os sacerdotes não aceitassem os animais que as pessoas já traziam de casa para sacrifício e forçando que eles comprassem os animais que estavam sendo vendidos na área do templo. Veja que naquele local, Mamon, que representa o lucro, as riquezas, Mamon já tinha tomado o lugar de Deus. Jesus percebeu que a casa do Pai, a casa do Senhor, tinha perdido completamente a razão de ser, apesar de toda a sua grandiosidade e imensidão. Por isso ele promoveu uma limpeza simbólica naquele templo, expulsando esses cambistas, expulsando os vendedores, derrubando suas mesas, impedindo que o templo servisse de atalho para transportar utensílios e recipientes com mercadorias. De fato, a perda de reverência do templo tinha sido total. Por isso, o servo foi firme no seu julgamento. Ao invés de casa de oração para todas as nações, para todos os povos, o templo tinha se transformado em um covil de salteadores. Ou seja, em um esconderijo de ladrões, porque o que aquelas pessoas faziam ali, o pecado não era a atividade comercial em si, porém o que eles estavam fazendo com essa atividade. Eles estavam buscando muito mais o lucro do que servir a Deus. Terceiro item, a fé frutífera, a disposição para perdoar. Ora, todos esses julgamentos retratavam a triste condição espiritual da nação de Israel e do culto judaico. Como destaca o pastor Hernandes Dias Lopes, um dos grandes luminares, expositores da palavra em terras brasileiras, apesar de seus muitos privilégios e oportunidades, Israel estava extremamente sem frutos, como aquela figueira, e estava corrompido por dentro, como o templo. Ele tinha pompa, tinha aparência, mas não tinha vida. Ele tinha rituais, mas não tinha comunhão com Deus. Depois de condenar a religião sem vida e a perda de significado dos símbolos religiosos, o servo ensina aos seus discípulos a respeito da verdadeira fé. A fé frutífera, primeiro, aquela que é alicerçada na autoridade messiânica de Jesus, a mesma autoridade exercida perante a figueira e o templo, todavia com um potencial demasiadamente superior. Ou seja, a fé capaz de mover montanhas. A fé fundada em um permanente espírito perdoador para com o próximo. Ou seja, a fé que tem a sua aplicação, a sua dimensão horizontal. Uma relação frutuosa com Deus requer confiança plena em Cristo e disposição sincera de reconciliação com os nossos semelhantes. Então, Jesus, ao fazer essa limpeza no templo em Jerusalém, ele irrita os sacerdotes sobremaneira, mas ele também nos traz um verdadeiro significado do que deve ser a nossa adoração a Deus. Vamos agora ao terceiro tópico da lição, servo e profeta. Primeiro item, autoridade questionada. A pergunta que os fariseus, mestres da lei, fizeram a Jesus: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu tal autoridade para as fazeres? Essa estratégia de emboscar o servo de Deus prossegue, sujeitando Jesus a diversos testes e a temas variados. Aqui, membros do Sinédrio, ou seja, que envolviam a elite religiosa do tempo de Jesus, colocam em dúvida uma das bases do seu julgamento anterior, a fonte de sua autoridade. É como se eles estivessem perguntando a Jesus: quem você pensa que é para fazer tudo isso? Nós somos os mestres religiosos, você não é ninguém. Quem você acha que é? E Jesus responde aquela pergunta com outra: o batismo de João Batista. O batismo de João era do céu ou dos homens? Era uma pergunta muito séria. Não era uma pergunta irrelevante, evasiva, já que a unção de Jesus para o seu ofício messiânico se deu perante João Batista. Portanto, se eles respondessem que o batismo de João era do céu, Jesus diria:
Aí está de onde vem a minha autoridade. Eu recebi a minha autoridade do céu, porque foi através de João Batista. Se eles respondessem que era dos homens esse batismo, eles estariam desqualificando a autoridade de Jesus, mas também estariam se sujeitando ao julgamento do povo, porque para o povo João era um profeta de Deus, irrepreensível e imaculado. E os seus inquisidores ficaram atônitos. Se positiva a resposta, entrariam em conflito consigo próprios. Se negativa, entrariam em conflito com o povo, pois João era considerado profeta. Em Marcos e Lucas é mencionado esse episódio e nos mostra que os doutores da lei temeram dizer que o batismo de João era dos homens, caso contrário seriam apedrejados pelo povo. Encurralados, eles saem pela tangente. Não sabemos. A verdade, porém, é que a ignorância sobre as coisas de Deus era geral. Percebendo que não havia disposição para um diálogo sincero, Jesus encerra a conversa dizendo: "E nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Afinal, não se lança pérolas aos porcos." Em seguida, Jesus apresenta uma parábola que revela para onde os pecados de seus inquisidores os estavam levando. Haviam permitido que João Batista fosse morto e em breve estariam pedindo a crucificação dele próprio, do próprio Filho de Deus, uma profecia que se cumpriu certeiramente. Segundo item do terceiro tópico, responsabilidade e cidadania. Chegaram até Jesus dizendo: "Mestre, sabemos que és verdadeiro, não te importas com quem quer que seja, não olhes a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar?" Apesar de inimigos naturais, fariseus e herodianos, ou seja, aqueles judeus que eram partidários da dinastia de Herodes governar sobre eles, agora eles se unem contra Jesus. Sabendo que pagar impostos era uma dor contínua para os judeus devotos, perguntam-lhe se era permitido pagar tributo a César. Se Jesus dissesse que sim, as pessoas se afastariam dele, o veriam como um traidor da nação, pois elas odiavam pagar impostos aos romanos. E se Jesus dissesse que não era para pagar impostos a César, ou seja, ao imperador de Roma, seria tido por um rebelde, um revolucionário do governo romano, e com isso ele seria preso e morto. Valendo-se de uma moeda romana, Jesus então questiona: de quem é essa imagem e essa inscrição na moeda? E eles respondem: de César. Afinal, todas as moedas romanas, elas vinham com o rosto do imperador daquela época e o nome e título daquele imperador. Então Jesus diz: é de César? Então dê a César o que é dele e deem a Deus o que é de Deus. De fato, a moeda, tendo a imagem de César, pertencia a César, mas o homem, sendo a imagem de Deus, pertence a Deus. Como o ser humano é mais importante que as coisas, Deus é mais importante que César. A sutileza e a sabedoria da resposta consiste em reconhecer a legitimidade do governo humano, mas afirmando que acima de tudo e acima de todos está Deus. Esse é o reconhecimento que todo ser humano deve ter. Terceiro item do terceiro tópico, a prioridade do amor. Entre os antigos rabinos, discutia-se quais mandamentos eram mais importantes, quais tinham maior e menor peso. Na ocasião, o servo é inquirido por um dos escribas, um dos doutores da lei, a respeito de qual seria esse maior mandamento, e em resposta, Jesus cita famosas confissões de fé da lei. Ou seja, ele não menciona nenhum dos 10 mandamentos do Antigo Testamento. Ele menciona 2 mandamentos que não estavam no decálogo. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. O segundo mandamento está em Levítico 19, 18. Amar o próximo como a si mesmo. Com isso, Jesus deixou bem claro: a lei que ele estava trazendo não era a lei antiga. Jesus proclama esses 2 mandamentos como sendo os maiores, ou seja, ele está trazendo uma nova lei. Isso significa que aqueles 10 mandamentos dados a Moisés, eles foram abolidos? Sim, eles foram abolidos. Quer dizer que hoje não precisamos mais honrar pai e mãe? Podemos matar? Podemos adulterar? Não. Não significa isso. Significa que esses mandamentos, eles agora foram englobados em uma lei diferente, em uma lei muito maior. E nesta lei maior,
Os maiores mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo, pois se amamos a Deus, nós não iremos matar o nosso próximo, nós não iremos adulterar, nós não iremos cobiçar, não iremos mentir, não iremos fazer nenhuma daquelas práticas que estava na antiga aliança. E se nós amamos a Deus, nós não iremos idolatrar outros deuses, nós não iremos tomar o nome de Deus em vão. Ou seja, todos aqueles 10 mandamentos, eles acabam se encaixando aqui nestes 2 maiores. Nossa prioridade na vida é amar. Afinal, foi o amor que Deus nos mostrou, vindo a este mundo como um ser humano, propiciando que um filho de Davi também fosse senhor de Davi. Também foi o amor que motivou Jesus a fazer 2 alertas finais no encerramento do capítulo 12 de Marcos. Uma advertência contra o orgulho dos escribas e outra contra o orgulho dos ricos. Jesus não falou contra os mestres da lei, os religiosos da sua época, por vingança, por raiva, por ódio. Jesus não falou contra os ricos como uma forma de vingança. Não era um discurso de ódio, nada disso. Jesus falava isso com amor, para que eles ouvissem essa palavra e se arrependessem. Ou seja, tudo que Deus faz, mesmo que pareça para nós errado, no fundo é por seu amor. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Não viva uma vida cristã superficial e estéril. Comprometa-se diariamente em amar a Deus e ao próximo, gerando frutos dignos do reino de Deus. Esse é um resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Compartilhe, curta, comente este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.